Você sabe quando foi celebrado o primeiro dia de ações de graça? Olá, graça e paz, que alegria, que prazer estar com você, mais uma vez expostos a uma porção de conhecimento acerca dos fundamentos e da base da nossa fé e da palavra de Deus. Nós estamos com um projeto, na verdade, começando às quintas-feiras, aproveitando a oportunidade onde muitas pessoas compartilham fotos, o momento que é chamado de TBT, onde, através dessas fotos, a gente mexe em recordações que trouxeram alegria na nossa vida. Nosso propósito é toda quinta-feira estabelecer também um marco na nossa vida, voltando os nossos olhos para a palavra e tentando tirar dela lições que a gente vai poder colocar em prática na nossa vida. Bem, eu fiz uma pergunta que deve nos conduzir e nos nortear na reflexão desse dia. Eu perguntei se você conhece, se você sabe quando foi celebrado o primeiro dia de ações de graças. E a gente precisa se reportar alguns séculos atrás para a gente pensar sobre isso, porque nós precisamos entender o contexto todo, principalmente o contexto da Europa. Porque a Europa vivia um momento de impacto muito grande, principalmente do ponto de vista social e espiritual religioso, por causa da reforma realizada por Martinho Lutero, e todos aqueles que o precederam certamente contribuíram para que a reforma acontecesse, mas o fato é que quando houve esse impacto, esse despertamento para a reforma, vários grupos começaram a estabelecer uma conduta, um padrão de vida, um estilo de vida diferenciado de muitos, onde o propósito deles era viver uma vida pura, uma vida santa, e é exatamente nesse contexto que surge um grupo que foi conhecido como os puritanos, os peregrinos, enfim. Esse grupo sofreu muita perseguição na Europa e eles então planejam estabelecer em outro lugar um novo estilo de vida, onde eles pudessem ter a liberdade de viver a sua fé e de praticá-la de acordo com as suas convicções. Bom, diante desse cenário, eles então embarcam numa embarcação saindo da Inglaterra rumo ao novo mundo, ao que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos. O propósito primeiro era eles se dirigirem até uma cidade chamada Jamestown, que havia sido estabelecida alguns anos antes de 1620. E no ano de 1620 eles deixam a Europa a bordo de uma embarcação chamada Mayflower. É interessante você saber dos detalhes históricos, porque há muito material de pesquisa que pode nos levar a um nível mais profundo de entendimento acerca dessa verdade. O fato é que a bordo dessa embarcação Mayflower, eles saem em direção ao novo mundo. Uma tempestade os leva a vários quilômetros de distância de Jamestown. Eles chegam em Cape Cod, onde hoje é Massachusetts, e ali eles param, e por causa de uma tempestade, por causa de um inverno rigoroso, eles precisam ficar dentro dessa embarcação por vários dias. Inclusive, o tempo que eles ficam ali dentro dessa embarcação, eles elaboram o que ficou conhecido como o Pacto de Mayflower, ou seja, a maneira, o estilo de vida, o que é que iria nortear as suas vidas a partir do momento que eles saíssem daquela embarcação. Pois bem, saindo daquela embarcação, eles começam o processo de colonização do que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos da América. E dentro desse processo, eles começam então a cultivar a terra, a plantar, e no ano de 1621, eles obtém a primeira grande colheita, o sucesso de todo o plantio, de todo o esforço que eles haviam desenvolvido naquela terra. E nessa ocasião, eles comemoram então o primeiro
Dia de celebração de ações de graça. Assim nasce, na verdade, o que é conhecido no território americano como Thanksgiving e é conhecido aqui no Brasil como Dia de Celebração de Ações de Graças. Na verdade, seria muito bom que a gente não olhasse na perspectiva desse dia ou de um estilo de vida de gratidão somente um dia no ano, mas que a gente pudesse vivê-lo todos os dias da nossa vida. Aliás, a gratidão é um dos segredos que fazem das pessoas de sucesso pessoas de sucesso. E nós precisamos aprender a incorporar na nossa vida, no nosso dia a dia, esse espírito de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e certamente por tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. Essa data ela é celebrada na quarta quinta-feira do mês de novembro. Ela foi estabelecida no território americano, nos Estados Unidos, a primeira vez pelo presidente Roosevelt, pelo presidente Abraham Lincoln, no ano de 1863. Na verdade, Roosevelt só decretou como sendo um feriado que deveria ser celebrado. Isso no ano de 1939. Aqui no Brasil, já no ano de 1949, é que esse dia foi considerado como o dia que deveria ser guardado e deveria ser celebrado, o dia de celebração de ações de graça. Bem, nós estamos exatamente hoje a uma semana de celebrar o dia de celebração de ações de graças. E eu queria, compartilhando essa experiência, na verdade histórica com você, para colocar os fundamentos da comemoração, eu queria, na verdade, compartilhar com você rapidamente, objetivamente, duas grandes lições que a gente aprende quando a gente estuda a história da origem desse feriado. A primeira delas é que, em meio a uma crise, nós precisamos buscar uma solução. E é exatamente isso que foi experimentado por esse grupo de pessoas, na verdade 102 pessoas que deixaram a Europa por causa de uma perseguição religiosa, social e buscaram uma nova vida. Nós estamos vivendo dias difíceis, há alguns meses, estamos naquilo que podemos considerar como uma crise. No entanto, eu quero que você e eu sejamos despertados para o fato de que mesmo em meio a momentos de crise, de conflito, de dificuldade, de intempérie, nós precisamos procurar um caminho, nós precisamos procurar uma solução. E isso muitas vezes vai demandar de nós exatamente a segunda lição que eu quero compartilhar com você, que é o fato de que precisamos deixar a zona de conforto. Eu imagino que você, tanto quanto eu, pensamos nas consequências, no que representou para esse grupo de pessoas deixar a sua cultura, a sua língua, o seu povo, a sua família, para estabelecer uma nova vida muito distante do seu lugar de origem. Deus muitas vezes nos permite passar por dificuldades, por lutas, para que a gente deixe a nossa zona de conforto, aceite os novos desafios e com certeza Deus vai usar das circunstâncias para nos fazer viver o melhor que nós já vivemos. Eu quero que você olhe para esse dia, o dia de celebração de ações de graças, com muita gratidão no coração por tudo que nós já vivemos, por tudo que vamos viver, a despeito de terem sido dias bons ou não, vamos aprender a tirar da dificuldade, da luta, tesouro, riquezas que certamente vão ser extraordinários na nossa vida. Eu espero que essa reflexão histórica tenha trazido lições e que nós possamos adotar na nossa vida como estilo de vida uma vida de eterna ações de graças, porque se existe algo que atrai o coração de Deus é um coração grato. Eu quero finalizar orando, pedindo que Deus continue nos despertando e continue depositando na nossa vida e continue encontrando em nós resposta a tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço profundamente a oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer detalhes históricos e de poder incorporar na nossa vida aquilo que pode atrair o teu coração. Não há absolutamente nada mais do que a gratidão que possa atrair o teu coração em
em relação à nossa vida, à nossa família. Eu quero abençoar cada vida, cada família nessa hora. Pedir que o Senhor inunde e que o Senhor encontre no coração de cada um essa gratidão eterna, porque nós temos recebido na nossa vida muito mais do que nós merecemos e muito mais do que nós plantamos. Que Deus te abençoe abundantemente.